Vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer a Deus por estarmos aqui. Desde já, agradecendo a cada um de vocês. Hoje temos um dia importante. Vamos falar sobre o Instituto, mas primeiro quero apresentar a nossa equipe de trabalho. Nós temos lá atrás o Rodrigo, que é o nosso diretor financeiro. Aqui na frente a Nilda, diretora de benefício. O Sérgio, que está sentado lá. Levanta aí, Sérgio, por favor. É o nosso consultor financeiro. Nós temos aqui o nosso jurídico, o Dr. Yuri. O Anderson Coelho, que é o nosso consultor previdenciário, juntamente com o Douglas, que trabalha na empresa dele. E sem mais demandas, já vou passar para o Anderson para a gente iniciar, tá? Boa tarde. Bom, como o Johnny disse, me chamo Anderson, né? Eu trabalho aqui no Instituto de Previdência de vocês já tem algum tempo, né? E a Eficaz Consultoria é a empresa que cuida, que participa da parte administrativa do IPT. Hoje nós temos 3 pautas para a nossa reunião de hoje, né? Vamos tratar assim. A primeira vamos falar um pouquinho sobre as regras de aposentadoria de vocês, de acordo com a Lei 194, né, Johnny? De 2016. A gente vai falar também sobre o recadastramento que a gente quer fazer e sobre uma pequena prestação de conta que o Instituto vai fazer também. Então, né, conforme vocês forem tendo dúvidas, se quiserem, pode levantar o braço e pode perguntar que aí a gente já vai tirando a dúvida. Pode ser? Bom, então vamos falar primeiro do recadastramento ou do cadastramento. Oi, acho que ficou a mesma coisa. Não, melhorou um pouco. Gente, mais cedo a gente esteve no gabinete do prefeito e a gente conversou algumas coisas com o nosso atual gestor a respeito do IPT, né? E uma das coisas que a gente passou para ele é da necessidade de um cadastramento. O Instituto de Previdência de vocês nunca realizou um cadastramento ou um recadastramento. O Tribunal de Contas, desde 2016, vem exigindo que todos os institutos de previdência do Estado de Rondônia façam um cadastramento ou um recadastramento. É claro que para a gente ter êxito nesse trabalho, a gente vai precisar da parceria do Executivo. Então, a gente esteve lá, né, no gabinete dele, a gente expôs a nossa necessidade e pedimos a colaboração do Executivo, no sentido dele editar um decreto, né, para regulamentar de que forma que esse cadastramento vai acontecer. Então, em breve, acreditamos que o prefeito irá editar um decreto, né, e no próprio decreto já vai trazer de que forma que vai funcionar ou ser realizado esse cadastramento. Qual que é o intuito desse cadastramento? Primeiro, atender uma determinação do Tribunal de Contas, né? A gente já está um pouco atrasado, porque desde nas contas de 2016, na verdade, que foi auditado em 2017, eles já exigiram de nós esse cadastramento ou recadastramento. Então, todos os servidores efetivos do município que estão vinculados ao IPT terão que fazer esse cadastramento. E também inativos e pensionistas. Então, o objetivo, primeiro, é atender essa exigência do tribunal. E segundo, é a gente ter informações de vocês atualizadas no Instituto de Previdência, né? Para caso vocês queiram fazer uma simulação de aposentadoria, por exemplo, a gente ter dados de vocês ali atualizados, né? E mediante essas informações, a gente poder, então, fazer essa simulação, se for o caso. Entre outras coisas que a gente vai precisar também. Então, a primeira pauta de hoje é sobre o cadastramento, como eu falei, né? A gente vai ter aí a parceria da Prefeitura, que em breve editará aí um decreto regulamentando a forma desse cadastramento. Beleza? Vamos lá para
Segunda pauta. Bom, faz muito tempo. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Não? Não? Pronto, pronto. E agora? Estão ouvindo? Bom? Aí, tá bom? Tá bom? Beleza, beleza. Obrigado. Então, gente, segunda pauta de hoje é o quê? A gente falar um pouquinho do IPT de um modo geral, regras de aposentadoria. A gente sabe, eu estou vendo aqui, né, que a maioria de vocês, ou 99%, ainda é de servidores jovens e que vão aposentar daqui uns 20, 30 anos, né? Não é isso? Tem gente que já está se achando velho, isso é ruim. Nós sabemos, gente, que a reforma da Previdência está aí. E ela irá atingir a todos nós. Inclusive eu, que não estou numa Previdência própria, mas estou no regime geral. E as mudanças vão ser um pouco pesadas, né? Então é importante a gente saber quais são os nossos direitos hoje, como isso vai ficar depois da nova reforma previdenciária, que tudo indica, né, que até então os estados e municípios estão fora, mas já falam em inserir ou enviar uma PEC paralela, né, porque a pressão por parte dos governadores e dos prefeitos é muito grande, porque financeiramente vai ajudar muito o executivo. Então, tudo indica que nós iremos, então, ficar dentro dessa reforma previdenciária. E que tudo deve se finalizar até o final de outubro, se não houver, né, algo no sentido de atrapalhar. Mas, enfim, então como é que está hoje as regras, as legislações do IPT, né? Eu trouxe aqui apenas alguns fundamentos que a gente tem que obedecer quando a gente vai conceder um benefício, seja ele uma aposentadoria ou um auxílio, ou quando a gente precisa prestar qualquer esclarecimento, qualquer informação para o servidor. Né, nós temos o artigo 149 da Constituição, aí nós temos a nossa lei federal maior, que a gente costuma dizer que é a 9.717, só para vocês terem uma ideia, depois da promulgação da Constituição de 88, a primeira lei que veio regulamentando o Instituto de Previdência foi a lei 9.717. Aí depois veio as emendas 20, 41, aí saiu a lei federal 10.887 em 2004, que regulamentou a fórmula do cálculo do benefício, né? Depois as emendas 47, aí nós temos a resolução do Bacen, que trata das aplicações. A gente sabe que vocês hoje têm mais de 12 milhões de reais, eu vou falar isso mais para frente, e que esse dinheiro está todo aplicado de acordo com essa resolução, né? E depois nós temos a portaria 402 também, que trata de um modo geral sobre o RPPS. Quem são os nossos órgãos fiscalizadores, né? Primeiro a Secretaria de Previdência Social. Depois o Tribunal de Contas do nosso Estado. Aí nós temos o Legislativo, aí nós temos o Conselho Fiscal, também temos o Ministério Público, em alguns casos, né? Inclusive de denúncia, eles vêm apurar. E depois nós temos os servidores efetivos, nossos maiores fiscalizadores, né? Lembrando que, quando se trata de IPT, vocês têm que lembrar que aquele instituto, aquele RPPS é de vocês. Então, a gente tem que cuidar, zelar. Certo? Alguma dúvida até aí? Quais são os benefícios que o IPT concede para os segurados? Vocês estão conseguindo ver o slide aí, tudo certinho? Primeiro, nós temos a aposentadoria por invalidez, né, para aqueles casos em que o servidor não tem mais condições física ou mental de exercer as suas atividades. Depois nós temos a aposentadoria compulsória, a por idade, por tempo de contribuição. E depois nós temos os benefícios, né, auxílio doença, salário família e salário maternidade. Esses benefícios o IPT assegura aos segurados do município de Theobroma. E para os dependentes, nós temos o auxílio reclusão e a pensão por morte, que é os únicos benefícios que o servidor não tem acesso, né? Quem tem acesso são os dependentes, certo? Então, gente, desde 98,
já vem ocorrendo pequenas reformas no âmbito previdência própria, né? Nós temos a primeira reforma, mini reforma, que é a emenda 20, que ela acrescentou a idade somada ao tempo de contribuição. Antes de 98, bastava o servidor ter o tempo para se aposentar. Então, essa emenda constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98, ela trouxe mais um requisito para o servidor completar para ter direito a uma aposentadoria. Ela tirou a aposentadoria especial do professor universitário, como não é o nosso caso, fim da proporcional por tempo de contribuição. Até hoje, servidores me procuram, antes, mas não tem uma aposentadoria proporcional? Ela já existiu, por tempo de contribuição. Não existe mais, porque foi retirado em 98, através da emenda 20. E cria a previdência complementar. Não vou entrar na previdência complementar, porque é um assunto meio chato, e não cabe a nós também. Nós não temos previdência complementar ainda, mas com a reforma teremos. Vou falar para vocês um pouquinho dela depois. Depois disso, nós tivemos o quê? A emenda constitucional número 41, de 19 de dezembro de 2003. Então, o que essa emenda trouxe, né? Ela extinguiu a aposentadoria com paridade. E, na verdade, ela extingue a aposentadoria e extingue algumas aposentadorias e traz a paridade como exceção, que eu vou falar como é que funciona a aposentadoria pela paridade. Fim do cálculo pela última remuneração do cargo efetivo, porque até 2003 calculava-se o valor do provento sobre o último salário do cargo efetivo. Essa emenda trouxe, então, a famosa média aritmética, que 90% dos servidores, os valores dos benefícios é calculado pela média. Então, foi essa bendita emenda que trouxe esse cálculo. Contribuição dos inativos, é claro que aposentado só contribui se o provento de aposentadoria dele for superior ao teto estipulado pelo regime geral, que hoje é de 5.823 e uns quebradinho, né? Nós não temos nenhum aposentado com valor de provento acima desse teto, pelo contrário, todos abaixo, então ninguém contribui. E depois, em 2005, nós tivemos a emenda constitucional número 47, elenca as aposentadorias especiais. Tem alguém que quer da saúde? Tem? Temos ali 3 servidores que são da saúde, né? Então, essa emenda ela trouxe, porém, ela limitou, dizendo que teria que ter uma lei complementar que regulamentasse a forma da aposentadoria especial para quem trabalha na área insalubre, que também depois eu vou falar. Cria regras mais duras para receber proventos com paridade. Ela trouxe mais uma regra de transição, que eu vou falar também. Cria a aposentadoria 8595, essa é a famosa 8595, também vou falar sobre ela. Aí depois, em 2012, a emenda 70 trouxe a mudança do cálculo da aposentadoria por invalidez. E, por último, a 88 em 2015, né, isso aqui foi direcionado automaticamente para os nossos ministros do STF, que elevou a idade da aposentadoria compulsória de 70 para 75. Então, foram essas as pequenas reformas que ocorreu no RPPS de 98 para cá, de 20 anos para cá, né? Nós tivemos aí 5 pequenas emendas. E agora, é essa que o governo, desde a época do governo Temer, já se fala em mudar radicalmente tudo que eu vou falar aqui. Até aí tudo bem, gente? Então, primeiro a gente vai falar da aposentadoria por invalidez. Essa aposentadoria por invalidez é o pagamento mensal que substituirá o vencimento do segurado que se encontre totalmente incapacitado para o exercício de suas atividades e cuja reabilitação não seja possível. O benefício é proporcional, exceto se a doença na qual o servidor se encontra enquadrar no artigo 14 lá, que trata do rol das doenças graves, né? Então, a aposentadoria por invalidez é o quê? Basta o servidor estar inválido. Ele pode ter acontecido um acidente de trabalho, ele pode ter contraído uma doença com o tempo. Se ficar confirmado através da perícia do IPT que aquele servidor não pode mais exercer suas atividades, então ele vai se aposentar
por invalidez. O cálculo do benefício é proporcional, porém, se a doença do servidor for uma doença grave, aí o cálculo vai ser integral. Como é que é feito o cálculo da aposentadoria por invalidez? O primeiro exemplo que eu trago para vocês é um exemplo de uma aposentadoria por invalidez, onde a doença não é grave. Então, a doença não enquadrou lá no artigo 14, se eu não me engano, da Lei 194 de vocês. Esse cálculo aqui é de uma aposentadoria por invalidez proporcional de um servidor que ingressou no serviço público depois da emenda constitucional número 41 de 2003. Então, vamos supor que ele tomou posse em 2005. E aí, de lá para cá, ele contraiu uma doença grave, descobriu que estava doente, e aí a perícia mandou aposentar esse servidor. Só que a doença dele não enquadra no rol. Então, de que forma que vai ser feito esse cálculo do benefício? Vamos supor, aqui no caso que eu trouxe, inclusive, é de um professor. Ó. Esse servidor, ao longo de sua carreira, apresentou 237 remunerações, ou meses, trabalhou 237 meses. Quando a gente faz o cálculo do benefício, o que a gente é obrigado primeiro a verificar? Quando o servidor ingressou no serviço público através de concurso, né? Qual é o valor do salário dele atualmente? E aí a gente pega essas remunerações, esses salários dele, e lança no sistema previdenciário que o IPT tem hoje lá. A gente atualiza essas remunerações, né? E aí, de 237, que é o exemplo que está aqui, a gente elimina 20%, que são as remunerações mais baixas. Faz o cálculo da média sobre 189. Então, como é que ficou nesse exemplo? Ó, esse servidor aqui, desse exemplo, o valor da última remuneração dele, 3.054. A média deu 3.278, né? Então, o valor apurado para a base de cálculo da proporção, eu vou pegar o quê? Sempre o mais baixo. O salário dele era 3.054, a média deu 3.278. Então, eu pego o mais baixo, que é o salário cargo efetivo dele, divido por 10.950, nesse caso era uma servidora, mulher, né? Porque 10.950 corresponde a 30 anos. Então, eu pego o salário, divido por 30 anos, que está em dias, multiplico pelos dias que ela trabalhou e acho o valor do provento da aposentadoria dela. Então, essa servidora aqui aposentou com um provento igual a 2.832. Ficou menor do que o salário do cargo efetivo dela. Isso aqui é um exemplo de uma aposentadoria por invalidez, onde a servidora enquadrou na regra da média, onde a doença dela não foi constatada como uma doença grave, o cálculo foi feito proporcional e o valor do benefício ficou menor que o salário do cargo efetivo dela. Mas e se a doença dela fosse integral? Como é que ficaria o cálculo? Da mesma forma que eu peguei as remunerações, atualizei, descartei 20% das menores, o que vai mudar é só o final. Nesse outro exemplo aqui, da aposentadoria por invalidez, calculado pela média integral, o que muda é o seguinte: o valor da média ficou maior que o salário do cargo efetivo, então o valor do salário do cargo efetivo é o que vai ser da aposentadoria dela. A gente tem que lembrar, gente, que a maioria dos servidores enquadra nessa regra, média. Então, toda vez que você vai ao Instituto de Previdência, pedir uma simulação, querer saber de que forma que vocês vão se aposentar, a gente faz algumas perguntas para saber se a gente vai aplicar a média ou não. A média, na maioria das vezes, diminui o salário do servidor na aposentadoria. Nesse exemplo, ela ganhava 3.054 e se aposentou com 2.832, com um valor menor. Nesse outro, ela pegou a integralidade do salário do cargo efetivo. Está lá no parágrafo 2º do artigo 40 da Constituição que nenhum trabalhador ou nenhum servidor pode se aposentar com proventos. Proventos é o quê? É o salário da aposentadoria, maior que o salário do cargo efetivo. Então, se eu, Anderson, recebo R$3.000, esse é meu salário cargo efetivo, né? Mas eu exerço uma função comissionada e recebo a portaria lá de 5.000. Sofro um acidente e venho me aposentar por invalidez. O salário meu vai ser sobre 5.000 ou sobre 3.000? Sobre 3.000.
Ah, mas eu ganhava 5 mil, contribuía sobre 5 mil. O parágrafo 2º do artigo 40 veda eu receber qualquer valor acima do meu salário cargo efetivo. Então, o primeiro passo é vocês saberem quanto você ganha. Eu ganho X. Há a possibilidade de eu receber mais do que esse X? Nenhuma chance. Ainda que o cálculo da média dê superior ao salário cargo efetivo, seu benefício sempre vai estar vinculado ao salário cargo efetivo. Então, esse aqui é um exemplo, né, que eu fiz de uma aposentadoria por invalidez, onde o cálculo foi feito pela média. A média, quem trouxe, como eu disse, foi a emenda 41. Então, desde 2003, de 10 processos que a gente faz, 9 é feito pela média. Há, inclusive, muitos casos em que o valor diminui porque a média deu menor. Só para a gente entender um pouco sobre a média, vamos dar um exemplo aqui. Você, durante o ano de 2018, 6 meses você ganhou R$1.000. Os outros 6 meses você ganhou R$2.000. E aí você vem agora para o Instituto e eu vou fazer a média do último ano. Um exemplo, né? Qual que vai ser o valor da média? Se metade de um ano eu contribuir sobre 1.000 e a outra metade sobre 2.000, a minha média não vai ser 1.500? A média vai ser metade do valor que eu estou recebendo hoje. Então, a média é feita dessa forma. É feita uma média, mas é sobre as remunerações que vocês ganharam ao longo da carreira de vocês, né? E o sistema faz essa atualização e encontra a média. Isso é sistema, é ele que vai dizer para nós qual vai ser o valor da média. Aí, no final, a única coisa que a gente observa se a média deu maior que o salário cargo efetivo ou menor. Lembrando que a gente sempre pega o menor. Olha, esse aqui ainda é uma aposentadoria por invalidez, porém o cálculo é diferente. Lembra que eu disse que até 2003 o cálculo é feito sobre o último salário do cargo efetivo? Então, a emenda 70, que é de 2012, diz o seguinte, olha, se você é um servidor que tomou posse antes de 19 de dezembro de 2003, e se você vier aposentar por invalidez, o teu cálculo será dessa forma. Você vai pegar o salário do cargo efetivo, dividir, se no caso das mulheres, 30 anos, no caso dos homens, 35 anos, divide por esse tempo e multiplica pelo que você já trabalhou. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo, ó, o vencimento base dessa merendeira é 855, ela tem mais adicional insalubridade. Isso aqui na época que a insalubridade ainda era considerada como verba permanente, que isso já foi decidido pelo STF que não pode mais, tá? E mais o incentivo à escolaridade de 342. Então, essa planilha aqui, que foi feita em 2013 ou 14, o salário dessa servidora era 1.437. Então, nós pegamos o 1.437, dividimos por 30 anos, que corresponde a 10.950, multiplicamos pelo tempo que ela apresentou. 6.000 dias vai dar o quê? 6.000, quase 7 mil. Vou colocar aqui 20 anos. Então, o valor do benefício dela, 893. Ó, essa planilha é do ano passado, na verdade. Ó. Como ela não pode receber menos que o salário mínimo, então o salário do benefício dela majorou para o valor do salário mínimo vigente. Isso aqui é um exemplo de uma aposentadoria por invalidez, cujo cálculo não é pela média, é pelo salário de contribuição do servidor. Né? Nesse caso foi proporcional. Nesse outro exemplo, se for integral, a aposentadoria enquadrar lá no artigo 14 da lei, você vai ver o que é o salário do cargo dela, no caso ali é o vencimento base, mais a especialização, e não tem cálculo de proporção. Só um outro exemplo para a gente entender esse cálculo. Vamos dar um exemplo aqui de um servidor que ganha R$3.000, certo? Se esse servidor que ganha R$3.000 trabalhar 20 dias, qual vai ser o salário dele no final do mês? Não é R$2.000? A prefeitura ou o órgão empregador hoje não paga proporcional aos dias trabalhados? Se eu ganho 3.000, trabalhei 20 dias, eu vou ganhar o quê? 20, 30 avos. Então, meu salário do final do mês vai ser R$2.000. Essa aposentadoria, ela é calculada dessa forma, proporcional ao tempo que você
apresentou. Alguma pergunta? Não? Beleza até aí? Ó, aposentadoria compulsória, ela é proporcional, o cálculo dela é feito pela média, olha lá, deixei claro que o cálculo dela é pela média, e basta o servidor ou servidora ter idade máxima de 75 anos. Então, eu acredito que nós não temos nenhum servidor com essa idade, né? Eu acredito que ele nem queira trabalhar até essa idade. Então, o cálculo dessa aposentadoria ela é proporcional e é feita pela média. Essa aposentadoria compulsória, gente, como eu já falei, foi uma regra que ela mudou a idade mínima de 70 para 75, só para a gente manter aqueles nossos ministros que estão lá no STF. Que a maioria deles já iriam completar 70 anos, teria que deixar os seus postos, né? E para isso fizeram essa emenda constitucional número 88 e mudaram a idade mínima de 70 para 75. Atualmente, nos municípios, até tem, tá? Eu estive em Cojubi ontem e eu estive reparando a massa de servidores de lá. Acho que tem três servidores que estão com 71, 72 anos de idade, não quer se aposentar, né? Já poderia, por idade, que a idade do homem é 65 e a mulher 60. Acredito que vão chegar lá aos 75. Olha como é que é feito o cálculo, ó. É proporcional, como eu falei, gente. Então, o cálculo da aposentadoria compulsória ela é proporcional, é média também. Esse exemplo que eu dei aqui para vocês, ó, que eu trouxe, é de um homem, né? Porque o tempo aqui é 35 anos e também aposentou. Como é proporcional, na maioria das vezes é salário mínimo, tá? Gente, até tem algumas exceções, mas toda aposentadoria que é calculada pela média, na maioria das vezes dá salário mínimo, dá um pouquinho maior, quando é principalmente proporcional. Beleza? E a aposentadoria por idade também é calculado pela média, ela é proporcional, como a aposentadoria compulsória. Porém, a aposentadoria por idade, ela já traz alguns requisitos. A de invalidez, bastava o servidor estar inválido, não é isso? Para ter direito a se aposentar. Compulsória, basta o servidor completar 75 anos de idade. E a aposentadoria por idade, ela tem aqui alguns requisitos. A mulher, por exemplo, ela tem que ter no mínimo 60 anos de idade, 10 anos no serviço público e 5 no cargo. Eu acredito que a maioria já deva ter 10 anos no serviço público e 5 no cargo. Porém, não tem a idade mínima, no caso das mulheres, de 60. O que muda nesta regra do homem para a mulher é só a idade, tá? Nós temos 3 requisitos: idade, serviço público e no cargo. São requisitos cumuláveis, tem que estar acumulado, senão não se aposenta, certo? Como é que é feito o cálculo dela? Também do mesmo modo que a compulsória, média. Aqui tem um outro exemplo, ó, diferente, ó, esse que deu maior que o salário mínimo, ó. Essa servidora aqui, ó, era uma professora, mas não se aposentou na regra especial professora. Ela era professora, mas enquadrou na regra normal, que a gente fala por idade. Então, o salário dela, ó, do cargo efetivo, 2.078. A média, 2.405. A média deu maior que o salário do cargo efetivo dela. Qual foi o valor que a gente pegou para fazer o cálculo? Sempre o menor. A média deu maior, não interessa. Eu pego o salário do cargo efetivo. E se a média der menor? Aí eu pego a média. Sempre pego a média. Por que eu estou falando de média, média, média? Gente, com a reforma vai ser média para todo mundo. Aqui, na regra atual, eu pego lá 100 remunerações. As 80 maiores, eu separo e faço a média. Na reforma da Previdência, não vai ter 80 maiores e 20 menores. Vai ser sobre tudo. Então, isso vai atingir diretamente o bolso de todos nós, né? Não só de vocês. Meu também. Então, ó, aqui eu peguei... Então, nós encontramos a média, deu maior, então eu pego como referência para calcular o valor do salário do cargo efetivo dela, dividi por 30 anos, que dá 10.950, multipliquei, ó, ela trabalhou 10 mil dias, dá quase 30 anos.
E o salário dela, o valor do provento da aposentadoria dela foi de R$ 1.930,25. Esse aqui é um exemplo de uma aposentadoria proporcional que a mulher trabalhou quase 30 anos. Por isso que o salário dela deu 1.930. E outra, a média dela deu superior ao salário do cargo efetivo, que também refletiu nos proventos de aposentadoria. Até aí está tudo bem? Está dando para entender ou não? Gente, isso aqui, o que eu estou trazendo para vocês é de um modo geral, como é que funcionam as regras de aposentadoria. É claro que quando você procurar o Instituto de Previdência, a gente vai estudar o seu caso em específico e vai dizer qual o melhor caminho para vocês. Se é a regra da média, se é uma paridade, que é a última remuneração do cargo efetivo ou não. Isso aí a gente estuda no momento em que vocês forem se aposentar. E aposentadoria por tempo de contribuição. Ó, outra modalidade de aposentadoria. Essa aposentadoria também é feita pela média, né? Mas o que que muda, ó? Eu até coloquei ali em vermelho, trabalhador normal. A gente costuma dizer, quem que é da educação aqui? Professores? A maioria, né? A gente costuma dizer que vocês são especiais. A regra de vocês é diferente do trabalhador normal. É sério. Então, esta regra do trabalhador normal, vamos colocar aqui um médico, por exemplo, ou um advogado, a mulher precisa ter o quê? 30 anos de contribuição. Você lembra na regra anterior, não tinha esse requisito, 30 anos de contribuição. Tinha só a idade mínima da mulher, qual que era? 60. Essa regra diminuiu 5 anos na idade. Porém, ela trouxe como requisito o tempo mínimo de 30 anos de contribuição para a mulher. Até deixei em vermelhinho lá, em destaque para vocês, ó. Então, esta regra, a mulher precisa ter 30 anos de contribuição, 55 anos de idade, os mesmos 10 anos no serviço público e 5 no cargo. O homem aumenta de 30 da mulher para 35 anos de contribuição e a idade é de 60, né? Também 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Essa regra é a aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Ela não é proporcional. Ela é integralidade da média. Então, se você não tiver mulher 30 anos de contribuição e 55 de idade, eu nem olho essa regra para você. Se você tiver, a gente faz o cálculo e aplica se for o caso, né? E como é que é feito o cálculo dela? Opa, já falei o professor aqui. Cadê o... Aí, ó. Esta aqui é o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, né? Integral, mas integralidade o quê? Da média. Então, olha o exemplo que eu trouxe aqui, ó. A última remuneração do cargo efetivo, 3.544. Quanto que deu a média? 2.672. Ele vai aposentar com o quê? 2.672. A média, nesse caso aqui, deu menor que o salário do cargo efetivo dele. Então, esse servidor aposentou com 2.672. Isso aqui é um cálculo da aposentadoria feita pela média. Aposentadoria por tempo de contribuição. E no caso dos professores, o que que muda? Olha lá, ó. Não sei porquê, mas a professora aposenta só com 25 anos. É isso? Não sei porquê as mulheres já aposentam antes, né? E a professora, então, mais 5 anos mais cedo ainda. Olha lá, ó. A mulher, 25 anos de contribuição e 50 de idade. Já pensou? A servidora começou a dar aula com 25 anos de idade. Aos 50 ela aposenta. Aí ela vai viver mais 30 anos, né? Ela vai viver mais do que ela trabalhou. Aí o que vai acontecer? Vai gerar déficit atuarial, né? Porque o tempo que ela contribuiu não é suficiente para pagar o benefício dela durante 30 anos. Brincadeira, gente. Ó,
A gente entende, eu trabalho com alguns municípios aqui no estado, eu trabalho com Previdência há 16 anos. Ultimamente, o que eu tenho mais visto é professor com depressão. Eu até entendo, porque hoje eu acredito que controlar uma sala de aula, porque os alunos estão tão rebeldes que os professores hoje têm medo até mesmo de falar alguma coisa para o aluno. Receio de o aluno fazer alguma coisa com os professores. E o que mais eu tenho visto nos municípios na qual eu trabalho são professores com depressão, depressivos, por conta dessas coisas. Na minha época não tinha nada disso. Na minha época, né, a professora dava até cascudo em nós. Hoje, se você falar alto com um aluno, ele já quer te processar, não sei o quê. Então mudou radicalmente. Então o professor hoje ficar 25 anos numa sala de aula não é fácil. Então, vamos lá. Aposentadoria por tempo de contribuição, integralidade da média, o professor, a mulher tem que ter 25 anos, lembrando, gente, 25 anos em sala de aula ou unidade escolar. Professor, é professor que esteja lá desempenhando atividade de magistério dentro da unidade escolar. Cuidado com o professor que está fora da unidade escolar e que não esteja desempenhando atividade de docência. O Tribunal de Contas, quando é professor, o Tribunal de Contas exige que o servidor apresente uma declaração, uma certidão, qualquer coisa que prove que ele está dentro da unidade escolar. Então é importante que vocês saibam disso. Tem muitos servidores que estão perdendo o direito de se aposentar porque está saindo fora da unidade escolar, tá? Então, cuidado, o tribunal está em cima disso aí. Então, a mulher tem que ter 25 anos de contribuição nas funções de magistério, 50 de idade, os mesmos 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Então, o cálculo dessa aposentadoria também é feito pela média, né? Ela é integral. A diferença é que o professor trabalha um pouco mais cedo. Desculpa, esse aqui é auxiliar de enfermagem, está até errado isso aqui. É isso aqui, ó, professor, 40 horas. O exemplo que eu dei, na verdade, foi de um professor, olha lá, o especial é o mesmo cálculo da aposentadoria de um servidor normal. O que muda é que o professor aposenta 5 anos mais cedo do que um médico, do que um advogado. É só o que muda, mas o cálculo é o mesmo, tá? Vamos lá. Aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, essa aqui, ó, é uma regra, uma exceção do artigo 6º da Emenda Constitucional número 41, que dá direito ao servidor aposentar com o último salário do cargo efetivo. Então, quando vocês procuram o IPT, a gente faz o quê? Primeira coisa, a gente vai analisar os seus documentos. Depois a gente vai fazer uma simulação para saber qual é a regra ou regras que você vai enquadrar. Se você enquadrar em mais de uma, a gente vai explicar cada uma delas e você vai escolher. Olha, eu quero essa, Anderson, porque eu acho que é melhor para mim. Eu quero essa, ainda que seja um pouco menor, mas porque eu acho que é melhor para mim. Então lá é você que vai escolher. A gente vai dar toda a orientação que vocês precisam, mas no final é você que vai dizer qual você quer. Essa aposentadoria aqui é uma das exceções que existe, né? E foi trazida pela Emenda Constitucional número 41. Ela está lá no seu artigo 6º, está até paridade, última remuneração do cargo efetivo. Na primeira linha é o servidor normal que a gente fala. Esse aqui, ó. E na de baixo é o professor. O que muda, como eu falei, é a idade que diminui, tá vendo? Os requisitos são os mesmos. Lembra que eram 4 requisitos? Nessa regra são 5 requisitos. Olha a professora aqui, ó. 50 anos de idade é o mesmo da anterior. 25 anos de contribuição também é o mesmo. Só que o que ele traz aqui, ó? 20 anos de serviço público. Na outra não era 10? Aqui exige 20. E acrescentou 10 anos de carreira. Então, além de você ter todos esses 3 requisitos, ela exige que você tenha 10 anos de carreira. É claro que a maioria dos professores, 99,99%, se você tem 20 anos de serviço público, você tem uns 10 anos de carreira. Então, isso aqui acaba cobrindo os outros 2 requisitos. O que muda nesta regra é que você primeiro precisa ter entrado antes de 2003 e cumular esses requisitos. Aí vocês
servidor, analisa aqui onde é que você vai enquadrar. Bom, 55 anos de idade, 30, que é a regra do trabalhador normal. Essa aposentadoria, ela é com paridade. O que é paridade? Como é que é o cálculo dela? O cálculo dela é dessa forma, ó. Tá lá, ó. Esse servidor ganhava R$ 3.544,99. Esse era o salário do cargo efetivo. Vai receber o mesmo valor na aposentadoria. Porém, o reajuste dessa aposentadoria vai ser diferente. Você vai se aposentar, Anderson, ó, a média deu 3 mil. Artigo 6º deu 3.500. Eu enquadrei nas duas regras. Qual que você vai escolher, Anderson? Eu quero essa aqui, ó, porque é quinhentão, né? Faz diferença. Como é que vai ser o meu reajuste? Toda vez que os colegas da atividade, professores, receberem reajuste salarial, ele também recebe. É como se ele nunca saísse da educação. Tudo e qualquer coisa que for aplicado para a educação, ele vai ter direito. É assim que funciona essa regra da paridade. Então ele aposentou com 3.500. No ano seguinte, a prefeitura deu 10% de reajuste para a educação, piso nacional lá. Anderson, deu 10% lá. Pode vir aqui que a gente vai aplicar para você também. Você sempre vai ficar acompanhando os colegas da atividade. É assim que funciona uma regra calculada pela paridade. Até aí tudo bem? Tudo certo? Nenhuma dúvida? Estou achando estranho, ninguém está perguntando nada. Acho que eu estou explicando mal para danar, né? Ó, outra regra, ó, trazida pela emenda constitucional número 47. Você lembra daquela... Teve uma época que até saiu na mídia que o Instituto... Porque assim, essa regra do 85 e 95, ela foi criada no regime geral, eu acho que tem uns 2 anos. Só que ela já existe aqui na Previdência Própria há 13 anos, há 14 anos praticamente, desde 2005. Só que são poucos servidores que implementam os requisitos dessa regra. Olha só, o que ela exige do servidor. Lembrando que essa regra 85 e 95, ela não se aplica ao professor. Não, somente para o trabalhador normal. Pode até ser professor, mas tem que ter esses requisitos ali, ó. Primeiro, tem que ter entrado antes da emenda 20, que é do dia 15 de dezembro de 98. Ter 25 anos de serviço público. A outra não era 20? Essa pede 25 anos de serviço público. Ter 15 anos de carreira. A outra era 10. Essa pede 15. E 5 anos no cargo. Essa regra não se aplica aos professores, como eu falei. E cada ano de contribuição que exceder o mínimo, que é 35 anos de contribuição do homem e 30 anos de contribuição da mulher, a idade ou o tempo diminui em 1 ano. Por exemplo, essa regra foi criada para o trabalhador ou para o servidor que tem muito tempo e não tem a idade mínima. Vamos dar um exemplo aqui da dona Maria, que começou a trabalhar com 20 anos de idade. Certo? Ela não é professora. Depois de 30 anos, quantos anos ela vai estar? 50. Quanto tempo de contribuição ela vai ter? 30, não é isso? Então, ela vai ter 50 de idade, 30 de contribuição. Ela vai poder se aposentar na regra normal? Vamos voltar lá, o que é a regra normal? Olha lá, ó. 30 anos de contribuição. Ela tem, não tem? 50 de idade é a idade dela atual. E quanto de idade ela precisa ter? 55. Ela vai se aposentar? Mas Anderson, já tenho 30 anos de contribuição. Mas a regra fala que você tem que ter 55. Então ela não vai poder se aposentar. Então aquela regra do 85 e 95 fala o seguinte: para cada ano que você contribuir a mais, diminui na idade mínima. Então vamos lá, ela tem 30 anos de contribuição, mas ela precisa ter 55, ela tem 50. Aí ela vai trabalhar 31 anos de contribuição, em vez de ela ter 55, cai para 54. Assim sucessivamente. Ela é bem provável, nesse exemplo que eu dei, que ela vai trabalhar 32 anos e meio. Tá?
vai depender, é claro, de quando ela vai completar a idade. Essa regra o governo trouxe para facilitar, né? Para facilitar para os trabalhadores que têm muito tempo e não têm a idade mínima. Então, eles deram essa colherzinha de chá aí, entre aspas. Porém, eu não sei que colher de chá, porque já vai trabalhar mais de 30 anos, né? Como é que é feito o cálculo dessa regra? É a mesma coisa do artigo 6º. Paridade. O último salário do cargo efetivo se aplica aos proventos de aposentadoria e o reajuste dessa aposentadoria segue aos servidores da iniciativa dos ativos, né? A prefeitura deu reajuste para os ativos, também vai ter direito, como eu expliquei da outra vez. E a aposentadoria especial? Para quem trabalha na área insalubre. Como é que é feito? Como eu falei para vocês, desde 2005, com a emenda 47, já tem previsão da aposentadoria especial para quem trabalha na área insalubre. Porém, né, não fizeram, na verdade, nenhuma lei complementar, que seria de autoria do governo federal, para regulamentar essa aposentadoria. Então, o que o servidor estava fazendo? Para quem trabalha na saúde, né? Completou o tempo de 25 anos de contribuição, entrava com mandado de injunção no STF. O STF mandava aposentar. Isso não foi um, foi centenas, milhares de mandados de injunção. O que o STF então decidiu fazer? Editou uma súmula vinculante, número 33 de 2014. Eles disseram o seguinte, ó, a partir de agora, não precisa mais entrar com mandado de injunção não, vocês vão ter direito à aposentadoria especial, porém, você tem que ter 25 anos de contribuição, todos da saúde. Aí veio a Secretaria de Previdência e editou uma nota técnica 02/2014, dizendo o seguinte, beleza, agora com 25 anos de idade, ou de contribuição, independente da idade e sexo, você vai se aposentar especial. Porém, você vai ter que apresentar o LTCAT, que é o laudo técnico de condições ambientais de trabalho, e o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário. De quem é a obrigação de fazer esse LTCAT PPP? Prefeitura. Essa súmula de 2014, nós estamos em 2019, já passou 5 anos e ninguém, nem o município, nem o estado de Rondônia, se preocupou em fazer o LTCAT para os servidores da saúde. E está aí. Tem servidor que já está com mais de 25 anos de contribuição na área insalubre e não consegue se aposentar porque não tem o LTCAT. E todos os pedidos que foram protocolados no Instituto, nós negamos porque precisa ter o LTCAT e o PPP. Infelizmente, o servidor da saúde está impedido de se aposentar porque o município não faz o LTCAT. Como eu falei, não é só aqui em Theobroma, é todo o estado de Rondônia, certo? Como é que é feito o cálculo dessa aposentadoria? Média. Mesmo cálculo da média da aposentadoria por tempo de contribuição. Tá lá, a última remuneração do cargo efetivo, ó, isso aqui foi de um médico que eu fiz, ó. Ele ganhava 11.448, a média deu um pouquinho mais baixa, 11.392. Ele aposentou com 11.392. Só teve 2 aposentadorias no estado até hoje que nós fizemos dessa forma, porque o servidor conseguiu o LTCAT e o PPP. Tá? Então, esta é a aposentadoria especial para quem é da área insalubre. E a pensão por morte? É o pagamento mensal ao dependente ou dependentes do segurado ativo, servidor público em atividade ou inativo, caso já, né, tenha se aposentado, que vier a falecer. Será a pensão por morte, é a totalidade dos proventos, remuneração na data do óbito até o limite de 5.839, que é o teto, mais 70% da parcela excedente a este. Então, se aqui falece um médico, ganha R$10.000, até 5.839,45, a gente vai pagar integralmente esse valor para os dependentes, o que exceder só 70%. É assim que é feito o cálculo da pensão por morte. E como eu falei, esse benefício é o único que vocês não vão ver a cor do dinheiro deles, né? É repassado para os seus companheiros ou companheiras ou filhos menores até completarem a idade de 18 anos. Gente, alguma dúvida por aí? Lá.
20 anos ela começou. Essa regra aqui, eu dei o exemplo da mulher, porque fica mais fácil. Mas se eu tivesse dado o exemplo do homem, começou com 20 anos. Não. 30 anos de contribuição é a mulher. Você vai ter que ter 35. Então, com 50... mas você é o mesmo exemplo, O mesmo exemplo. Você falou que quando você completar 50 de idade, você vai ter 30 de contribuição. Mas você vai precisar de 35. Então, você vai trabalhar mais 5 anos. Aí você vai ter quanto de idade? 55. Só que você não é 55, você é 60. Aí você vai entrar nessa regra. Para cada ano que você contribuir a mais, diminui na idade. É claro que você, para isso, tem que ter entrado antes de 98, tem que ter 25 anos de serviço público, todos aqueles requisitos ali, entendeu? Mas você é o mesmo caso. O detalhe é que, por você ser homem, você vai trabalhar mais 5 anos, tá? Professor não tem direito a essa regra. Lembra que eu expliquei? Não. Essa regra, olha lá, a regra não se aplica aos professores. Não, aí o professor, você é 30 anos de contribuição e 55 de idade. Aí você já pendura a chuteira. Aí não vai ter idade mínima. Você vai ter que trabalhar mais 5 anos para poder ter direito à aposentadoria. Não. Essa regra que você trabalha, não, você não tem direito a ela. Gente, essas regras são as aposentadorias que cabem a todos vocês hoje, previsto lá no artigo 40 na Constituição e previsto nas emendas constitucionais que eu falei, a número 20, 41, 47, 70 e 88. Está lá. Eu trouxe cada uma delas para vocês. Essas são as regras atuais. Agora eu sei como é que vocês se sentem lá na sala de aula. Estão conversando demais aí no fundo, hein? Eu vou separar vocês dois aí, Gente, vamos lá, brincadeira. Essas são as regras atuais. Agora a gente vai falar um pouquinho da reforma. Quem quer saber da reforma, como é que vai ficar aí? Porque vai vir castigando. Isso é fato, vai ser daqui 2, 3 meses. Tudo isso que eu falei para vocês até agora, provavelmente vai cair por terra. Vai vir novas regras de aposentadoria. E aí, nós vamos ter que fazer uma outra reunião como essa, tentar reunir mais servidores para trazer para vocês de que forma que vai ficar. É claro que o que eu vou falar aqui ainda não é certo que vai ficar. Então, pode acontecer de alterarem algumas coisas ainda. Pode, mas não vão alterar tudo. Do que eu vou passar aqui para vocês, a maioria vai permanecer. Então, é bom já para a gente ir preparando, né? Se os professores estavam, a maioria já estão entrando em depressão, imagine agora, depois da reforma. Misericórdia, vai ficar feio. Gente, olha lá, principais mudanças propostas pela PEC 06/2019. Desconstitucionalização das regras. Primeira coisa que o governo quer criar. Hoje, em regra, tudo que eles forem alterar, o que eles quiserem alterar, tem que ser através de uma emenda constitucional. Eles querem tirar isso. Eles querem mudar as regras através de lei federal. Uma lei federal, ela é mais fácil de ser aprovada no Congresso do que uma emenda constitucional. Então, a primeira coisa que o governo quer é mudar isso. Então, assim, se isso acontecer, vai ficar mais fácil
o governo daqui para frente, toda vez que identificar que essa regra não está legal, manda um projeto de lei para casa, aprovou, já era. Então a primeira mudança vai ser essa. Desconstitucionalização, tá? O que mais que ele vai trazer lá? Ó? Fixação de idade mínima. Você lembra da aposentadoria por idade normal? A mulher teria que ter o quê? 60 de idade, o homem 65. Olha como é que vai ficar. O homem permaneceu com 65, mas a mulher já avançou 2 anos. De 60 vai para 62. O que mais? Estabelecimento de um período de 25 anos de contribuição para as aposentadorias. Lembra do 10 anos de serviço público? Agora você vai ter que ter 25 anos de contribuição. Então, além da idade, fala da mulher, né? 62, que aumentou, de 10 anos de serviço público, que se você tem 10 de serviço público ou de contribuição, você se aposenta. Você vai ter que trabalhar mais 15 anos. Então, aumentou o período de contribuição. Extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, tanto no RGPS quanto no RPPS. Ó, nos RPPS, a aposentadoria por tempo de contribuição é acumulada com o requisito de idade mínimo de 60 anos para o homem e 55 para a mulher. A idade permaneceu, tanto para o homem quanto para a mulher. Porém, acabou essa regra. Lembra que com esse requisito de 60 anos e 55, se você tiver homem 35 anos e 30 mulher, você vai aposentar integralmente? Vai acabar com isso. Você vai ter 60 anos de idade no caso dos homens, no mínimo 25 anos de contribuição, e o que vai ser? Ó, criação de um mecanismo automático de elevação da idade mínima para a aposentadoria. Você tem que ter, no mínimo, 25 anos de contribuição e você vai aposentar com 60% do seu salário. Vai acabar com esse negócio de integralidade. Para você receber o seu salário integral, você vai ter que trabalhar 40 anos. Então, assim, vai ficar doído, porque a mulher de 30 passou para 40, o homem 35 foi para 40. O homem, entre aspas, vai trabalhar um pouco menos, mas a mulher vai trabalhar 10 anos a mais, se quiser receber a integralidade da média, tá? Hoje, se essa regra fosse aplicada a todos os servidores públicos, se você com 25 anos e 60 de idade, você aposentaria só com 60% dos proventos. Nova fórmula do cálculo. Lembra que eu falei para vocês? Ó, o benefício será calculado com base em 60% da média de 100% das remunerações, acrescido de 2 pontos percentuais para cada ano que exceder a 20 anos de contribuição para se aposentar com 100% do benefício. Será preciso contribuir por 40 anos. Lembra, é o que eu falei para você. Quer receber a integralidade da média? É 40 anos. Eu vou estar com 58 anos de idade. Eu terei esse direito de integralidade? Não entendi. Eu entrei no serviço público aos 18 anos. Então, no caso, quando eu fizer 40 anos de contribuição, eu ainda terei 58 anos. Eu terei direito a essa integralidade? Segura aí que eu vou explicar para vocês. Primeiro aqui é o que está mudando. Depois nós vamos entrar na regra. Vocês vão ver que às vezes você vai completar o tempo, mas não vai ter idade mínima. Então vamos lá, ó. Então, ó, nova forma de cálculo da pensão. Uma cota familiar de 50%. Hoje, lembra que eu falei que a pensão por morte, o servidor ganhava R$2.000, foi dessa para melhor. Os dependentes vão receber os R$2.000. Nessa nova regra, olha como é que vai ficar, ó. 50% do valor acrescido de 10% por cada membro dependente, sem reversão para os demais, mantendo-se a limitação de 70% do valor que exceder ao limite máximo do RGPS. Então, ele faleceu, ganhava R$2.000. 50% é garantido. Para cada dependente, acrescenta 10%. Se ele deixou só a esposa vai receber 60% de 2.000, que vai dar R$1.200, não é isso? Esse é o valor da pensão por morte, de acordo com essa nova regra.
esse negócio de você receber o último salário do servidor que faleceu, já era, tá? E manter ainda a limitação de 70% para quem exceder. Ó, alteração da base de cálculo da pensão do segurado falecido não aposentado. Base de cálculo será igual à aposentadoria por incapacidade permanente, se ativo, exceto se decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou trabalhado. Então, no momento da pensão por morte, se falecer um servidor ativo, eu tenho que primeiro calcular o benefício dele como se ele tivesse se aposentado, para depois aplicar os 50% mais 10% por dependente. Primeiro eu faço a conversão para aposentadoria e depois eu aplico a pensão por morte. E é assim que vai ser. Ou seja, primeiro eu faço o cálculo da média, lembra que é média de tudo, aí eu acho o valor do provento. Aí que eu vou aplicar a pensão por morte. É dessa forma que vai ficar. Aumento, ó, outra coisa que estão criando, aumento das alíquotas de contribuição previdenciária aos servidores públicos. Vocês já ouviram aquela regrinha, o governo até fez propaganda. Quem ganha menos, contribui com menos. Quem ganha mais, vai contribuir com mais. Viu aquela tabelinha? É aquilo lá, eu nem trouxe para vocês, mas é isso que estão criando também. Ó, aposentadoria de professores. A aposentadoria será devida após 30 anos de contribuição e a idade mínima de 60 anos, tanto para os homens quanto para as mulheres. Aposentadoria por invalidez corresponderá a 60% da média, como eu falei, acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder ao tempo de 20 anos. Então, um exemplo. Aposentou por invalidez. Ele tinha 25 anos de contribuição e aposentou por invalidez. 60% é garantido do provento. Ele não tinha 5 anos, então ele vai ganhar 2% para cada ano. Então ele vai ganhar 10% a mais do provento, porque ele, no momento da aposentadoria, tinha 25 anos de contribuição. É assim que vai funcionar. Não vai mais existir aposentadoria integral. Vai ser tudo conforme o tempo que você apresentar. Acumulação de aposentadoria com pensão. Acabou. Hoje o servidor... Um exemplo. 2 funcionários, marido e mulher, são servidores efetivos. O marido falece. A esposa vai receber a pensão do marido. E vai receber a remuneração dela, porque ela é servidora efetiva. Certo? Se essa PEC for aprovada, ela não vai poder acumular aposentadoria com pensão. Ou remuneração com pensão por morte. É assim que vai funcionar. Ó, acumulação de benefícios previdenciários. Observar os seguintes requisitos. Ó, no recebimento... Ó, no recebimento de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de pensão por morte e de aposentadoria no âmbito do regime de previdência de que trata esse artigo, ou entre este regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, ou as pensões decorrentes das atividades militares, será assegurado o direito do recebimento no valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurado cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Ó, 80% do valor igual ou inferior ao salário mínimo. Gente, aqui, na regra atual, você pode acumular aposentadoria e pensão por morte. Você pode acumular 2 pensões? Não pode. Você vai ter que escolher. Hoje, por exemplo, se nós temos um professor que tem 2 concursos, na regra atual, ele falece, o dependente recebe 2 pensões por morte. Porque a mãe ou o pai era professor, faleceu, recebe 2 pensões. Na nova regra, ela vai ter que escolher qual que é a mais vantajosa. Não, quem já tem o direito adquirido não vai mexer. Então, se hoje nós temos um servidor ou um dependente que recebe 2 pensões, por exemplo, e vem a nova regra, não atinge essa pessoa que já está recebendo, tá? Ó,
60% do valor que exceder ao salário mínimo. Aqui, na verdade, o que ele traz? Ó, se o valor da pensão por morte for igual ou inferior a um salário mínimo, ele recebe 80%. Se for um salário mínimo até 2, 60%. E se for até 3 salários mínimos, recebe 40%. 20% do valor que exceder dos 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos. Então ele trouxe uma regrinha. Até um salário mínimo, 80%. 2 salários mínimos, 60%. 3, 40%. 4, 20%. É assim que vai ser o valor da pensão por morte. Ó, aqui que está a regra que você perguntou, Fernanda. Gente, tudo certo aí? Eu sei que a aposentadoria, essas novas regras, na verdade, elas vão embananar ainda mais a cabeça da gente. Ela é bem complexa, tá? E é claro que quando chegar no momento de vocês, nós estaremos lá, se Deus permitir, para explicar como é que a gente vai aplicar essas regras para vocês. Olha só a regra de transição. Aqui o governo, toda vez que o governo faz uma reforma, ela traz consigo uma exceção, uma regra de transição. Lembra lá do artigo 6º, do artigo 3º que eu falei? Aquilo ali são regras de transições. E nessa reforma da Previdência não é diferente. O governo vai trazer a regra de transição. Olha lá, o normal. Para quem é servidor normal. Está lá no artigo 3º da PEC. Servidores inscritos até a sua promulgação. Se o servidor, a maioria aqui, são servidores efetivos, então vocês já entraram antes da promulgação dessa reforma da Previdência. Se for o caso, vocês vão poder optar por esta regra de transição. O que ela fala? Ó, idade mínima de 61 anos para o homem e 56 anos para a mulher. Gente, está conversando demais aí, hein? Essa galera do fundão aí eu vou falar, hein? Eu vou aguardar o prefeito terminar de cumprimentar todo mundo aí e a gente volta. Beleza. Pessoal, o cafezinho aqui, ó. Quem quiser se servir, pode ficar à vontade. Uma pausa pro cafezinho aí.
Pessoal, encerramos o cafezinho, agora vamos continuar? Gente, só recapitulando, essa aqui é a aposentadoria para os professores. Quem entrar depois da emenda, ou melhor, depois da reforma, para o professor, que a maioria aqui é professores, tanto para o homem quanto para as mulheres, é 30 anos de contribuição e 60 de idade. Esta é a regra da aposentadoria para o professor que ingressar no serviço público depois da reforma previdenciária. Como aqui é todo mundo já velho de casa, vai ter entrado antes da reforma, então nós vamos pular lá para regra de transição, que é bem provável que vocês vão enquadrar nesta regra de transição. Esse primeiro exemplo é do trabalhador normal, certo? O trabalhador normal, vamos recapitular, o trabalhador normal não vai mais ter aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Eles unificaram a regra. Vai ter que ter no mínimo 20 anos de serviço público, certo? E a idade lá de 62 para as mulheres e 65 para os homens. 2%, vai ter direito de 2% sobre os proventos quem tiver mais de 20 anos. Para cada um ano, 2%. Essa é a regra normal. Agora nós temos as exceções, que são as regras de transição. Para o trabalhador normal, o servidor tem que ter entrado antes da reforma da Previdência. Se ele entrou antes, como é que ele vai fazer? Ele pode enquadrar nessa regra de transição? Pode. O que ele vai ter que ter? Ó, idade mínima, homem, 61 anos, mulher, 56. Mas isso é até 2021, até o ano que vem. Ele tem que ter, ó, idade mínima, a partir de 2022, de 61 homem, passa a ser 62 homens. E 56 mulher, 2021 até 2021, depois passa a ser 57 para mulher. Além disso, ele vai ter que ter tempo exigido de 35 anos, homem, que já é 35 anos. Aqui eu estou falando de aposentadoria por tempo de contribuição, regra de transição, de acordo com a reforma da Previdência. E a mulher, 30 anos de contribuição. Tempo de serviço público, 20 anos. E 5 anos no cargo. A partir daí, você vai ter que ter o quê? Você vai ter que somar os pontos. Se você pegar hoje e somar 35 anos homem mais, 30 anos mulher mais 56, quantos que vai dar? Quantos? 86. E quanto que você precisa? 86? É isso? É isso aí. 86 pontos, ó. Você tem que somar a idade e tempo. Se der 86 pontos, você vai se aposentar. O homem, a mesma coisa. Você tem que somar os dois e dar 96 pontos. Olha só a pegadinha aqui, ó. A partir de 1/1/2020, que é ano que vem, a pontuação será acrescida de 1 ponto a cada ano, até atingir o limite de 105 pontos, homem, e 100 pontos, mulher. Então, vamos lá. Até 2019 é 86 e 96. A partir do ano que vem, não é mais 86 pontos para as mulheres, é 87. Mais um ano, 88. Só que, para cada ano que passa, você ganha 2. Você tem que pagar 1, mas ganha 2. Vamos no exemplo aqui da Fernanda agora. Vamos supor que, quando você tiver 56 anos, você vai estar com quanto de contribuição? Com 56 anos, ó, então a Fernanda, vamos pegar o exemplo da Fernanda. A Fernanda, quando tiver 56 anos, vamos supor que nós estamos em 2021.
56 mais 38, você teria 94 pontos. Você aposentaria aqui nessa regra, certo? Mas hoje, você está com quantos anos de idade? 37, quantos de contribuição? Vou colocar 19. Você tem 56 pontos. A partir do ano que vem, você vai precisar de quantos? 87, não é isso? Menos 87. Você vai precisar de 31 pontos. Só que é o seguinte, para cada ano que você contribuir, ou passar, você ganha 2 pontos, mas a aposentadoria corre de você 1 ponto. Vocês entenderam? Não entenderam? É complicado, né? Ó, é porque a Fernanda é muito jovem. Vamos pegar aqui uma servidora com mais tempo. Quem tem aí, lá, Dona Eva. Fala para mim, Dona Eva, quantos anos de idade a senhora tem? Não, mas a senhora já pode se aposentar. A senhora já pode se aposentar. Pois é, e a aposentadoria por idade, como eu expliquei, ela é proporcional. Salarinho, ó, lá embaixo. Não, quantos anos a senhora já trabalhou? Então, é proporcional ao tempo que a senhora trabalhou. A senhora já pegou a certidão do INSS da senhora? Como é que está o processo dela? Já mandou para nós calcular? Então, em breve, se essa semana, eu acho que nós já sabemos o valor dela. Sem ser a Dona Eva. Dona Eva já passou. Quero uma antes. Olha lá, Dona Rose. A senhora é professora? Então, vamos fazer no professor aqui, para ficar mais fácil. É a mesma coisa, só muda a idade. Olha lá, ó. Idade mínima para o homem, 56. Para a mulher, 51. Até 2021. A partir daí, para cada ano, até 2021 essa é a idade. A partir de 2022, aí passa o quê? 57 homem e 52 mulher. O que vocês têm que analisar? Ó, em 2022, quantos anos de idade você vai ter? 44. Daqui 2 anos, 44. Quantos anos de contribuição? 24? Vai ter 68 pontos. Olha lá. Quantos pontos a professora precisa ter? 81. 68 menos 81, 13. Você vai precisar de 13 pontos até 2021, certo? Porém, vamos supor, só que em 2021 não é mais 81, é 82. Concorda? Vocês entenderam? Ó, a idade e o tempo até 2022, mas a partir do ano que vem, esses pontos aqui, ó, eles começam a elevar em um. Então, ano que vem, até esse ano é 81, mas a partir do ano que vem, de 81 pontos, passa a ser 82. Então, o ano que vem, não é 81, é 82. A senhora vai precisar de 14 pontos, na verdade, certo? 14 pontos. Só que, para cada um ano que você trabalhar, você vai conseguir 2 pontos. Concorda? 2 pontos, que é um na idade e um no tempo. Então, para cada ano, a partir de 2022, você vai ganhar 2 pontos. Só que em 2022 já vai ser 82. Então, você trabalha 1 ano, ganha 2 pontos, mas o ponto sobe 1. Está entendendo? Então, você vai trabalhar, o que vai acontecer? Você vai estar sempre correndo atrás da aposentadoria e ela correndo de você. Aí é bem provável que ela já entra na regra normal, que é 60 anos de idade para ambos os sexos e 30 de contribuição. Gente, ó, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Essa regra aqui, ó, esta regra, não é que vocês vão ter que enquadrar nela, não. A de você, a regra normal, é essa aqui, ó. É bem provável, por vocês serem muito jovens, vocês vão enquadrar a maioria nessa regra. 60 de idade e 30 de contribuição. É bem provável. Esta... De novo. Anderson, mas assim,
eu quero para entrar na minha cabeça. Por exemplo, eu terei 30 anos de contribuição com 48 anos. Então, eu tenho que trabalhar 12 anos para eu chegar aos 60 e me aposentar integralmente? Exatamente. Gente, ó, vocês lembram, ó, gente, qual que é o tempo do trabalhador normal ter que apresentar no momento de aposentadoria, né, 40 anos? 40 anos, para você levar 100% da média. É bem provável que os professores, muitos jovens, vão alcançar mais ou menos a regra do trabalhador normal. É bem provável. Então, assim, quem mais está perdendo nessa regra toda são os professores. Isso aí, por isso que eles queriam deixar os professores fora, tal. É por causa disso, gente. Olha só, na regra normal, a idade igualou. Os homens professores, a idade mínima é 60 e 30 de contribuição. O que o homem está perdendo? Nada. A mulher aumentou tanto no tempo quanto na idade, ou seja, ela vai ter que trabalhar mais 5 anos. Na verdade, desculpa, o homem professor é 55 de idade, então ele vai trabalhar 5 anos a mais, mas a mulher vai trabalhar 10 anos a mais. Não é isso? A professora, quanto tempo que é? Não é 25 anos de contribuição? Vai ter que ter 30. Mas e a idade que era 50 não foi para 60? Ou seja, aumentou 10 anos. Esta é a regra normal. Essa outra regra aqui, ó, é para quem já está próximo de se aposentar agora, perto da reforma. Hoje, por exemplo, essa pessoa, ela não tem... A mulher não é 50 anos de idade, ela está com 49 e hoje aprova a reforma. Ela está com 49 e 24 anos. Um exemplo, é para quem já está faltando 1 ano, 2 anos, que vai enquadrar nessa regra aqui, professor. Está entendendo o problema? Que essas regras de transições, tanto do professor quanto do trabalhador normal, toda vez que você chegar perto dela, ela vai correr de vocês. Ainda que vocês ganhem 2 pontos, gente, ainda que vocês ganhem 2 pontos a cada ano que passe, ela vai subir 1 ponto a mais, com o limite de 100% para as mulheres e 105 para os homens. 100 pontos para mulheres e 105 para os homens. Ou seja, quem é que vai enquadrar nessa regra aqui? Hoje, atualmente, é quem já está perto da aposentadoria, porque a gente não escuta, mas eu só falta 1 ano para me aposentar, 2 anos, falta 1 ano de idade. É bem provável que vai alcançar essa regra aqui. Agora, para vocês que ainda faltam muitos anos, como é o caso da Fernanda, eu acredito que você vai enquadrar na regra normal, que é 60 de idade e 30 de contribuição. E eu acredito que você vai alcançar o 30 e não vai ter a idade ainda. Não, aí é 100% da média. Isso. Mais 12 anos, exatamente. Ficou 2 a mais, né, do que o trabalhador normal, que é 40. Ó, como é que vai ser feito o cálculo da aposentadoria? Ó, a totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo, se você pegar a regra de transição. E o inciso 2, se você entrar na regra normal, lá dos 60 de idade, no caso dos professores, e 30 de contribuição, vai ser calculado pela média. Então, se você entra na transição, você recebe o salário cargo efetivo. Se você entrar na regra normal, você vai pegar a média. E a média, lembrando que não é mais das 80 maiores, é das 100 remunerações total. Então, se você tem o passado meio que salário pequeno, isso vai refletir no momento da sua aposentadoria, com certeza. Os proventos das aposentadorias concedidos nos termos dispostos não poderão ser inferiores ao salário mínimo, porque o parágrafo 2º do artigo 201 fala isso. De acordo com o disposto do artigo 7º, na 41, da transição vai ser reajustado conforme os servidores da atividade. E nos casos, quem pegar a média vai ser inflação, que aí o governo edita uma portaria interministerial dizendo qual vai ser o reajuste. Aqui a gente está falando de reajuste, critério de reajuste. Para quem pegar paridade, nós já sabemos. Para quem aposentar lá na média,
vai pegar inflação com relação a reajuste. E direito adquirido, gente, é aquilo que eu já falei. Hoje, lembra até, nós demos o exemplo da pensão por morte. Para quem já ganhou, já tem o direito adquirido, a dona Eva no caso. A dona Eva tem direito adquirido. Ela tem 62 anos de idade, já montou o processo. Há 2 anos atrás, a dona Eva já poderia ter se aposentado. Se a reforma tivesse acontecido no início do ano, ainda que ela não tenha entrado com o requerimento, ela já tinha o direito adquirido e ela iria aposentar na regra antiga. Isso é direito adquirido para quem já implementou todos os requisitos, mas não quer se aposentar. Aí veio a reforma da Previdência, fica tranquilo, você vai se aposentar na regra anterior. A regra nova é só para quem implementar os requisitos depois da reforma. Abono de permanência, ele vai permanecer de acordo com essas regras ali que ele fala, né, que é do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, alineado à Constituição, e aquelas outras regras de transições também fará jus ao abono de permanência. Isso não mudou também. E é só isso. Gente, é claro, vamos agora, né? É claro que isso tudo ainda pode mudar. Não sei se vai mudar, eu acho que não, porque o que já tinha que ser mudado, já mudaram. É isso aqui. Agora é só esperar pelo pior, infelizmente. Gente, essa era a segunda pauta. Como eu falei para vocês, depois que for aprovada a reforma da Previdência, a gente vai nos reunir de novo, né, prefeito? O senhor vai estar lá, se Deus quiser, e eu também. E aí eu vou vir falar detalhadamente como ficou. Aí a gente pode trazer exemplos, cálculos, como eu trouxe aqui na regra atual, para vocês terem uma ideia. Né? Hoje é difícil a gente fazer uma simulação, porque a gente não tem tudo que a gente precisa. Mas se até lá, inclusive, já tiver uma aposentadoria pelo IPT, a gente pode trazer ela aqui para a gente mostrar para vocês como é que ficou. Essa é a proposta. Então, essa era a nossa segunda pauta, né? E a terceira pauta, como eu disse para vocês, nós iríamos fazer uma pequena prestação de contas. Como eu disse para vocês, mais cedo a gente esteve no gabinete do prefeito. Gente, mas esses professores conversam, hein? É doido. Como eu falei para vocês, é só os professores, estou vendo aqui, eu marquei todos eles na hora que levantaram a mão. Nós estivemos no gabinete do prefeito, expomos a realidade do IPT, tá? Então o prefeito já tem um pouco de conhecimento em que pé que anda, né, o Instituto de Previdência. E hoje, né, como pauta, a gente veio trazer um pouquinho de informações para vocês. E fizemos um compromisso, o conselho, juntamente com o presidente e o prefeito, que todo mês a gente vai fazer esse relatório e vai publicar nos murais, nas secretarias, para vocês passarem a ter conhecimento em que pé que anda o Instituto de Previdência. Então, hoje, olha lá, a gente fez um pré-relatório aqui, ó, de janeiro, até escrevi errado ali, ó, julho de 2019. Em janeiro, está lá em amarelinho, nós fechamos o mês com 11.368.000. Nós já chegamos em julho com 12.426.000, ou seja, em 7 meses a gente já arrecadou R$1 milhão. É claro que isso tem a ver com rentabilidade, com um pouco de repasse, um pouco por quê? Eu vou explicar por quê, tá? Então, só de rentabilidade das aplicações, ó, nesses 7 meses, foi R$500 milhão. Então, o dinheiro de vocês estão crescendo, graças a Deus. O que mais? Ó, no exercício de 2018, ano passado, olha lá, eu vou ler aqui para vocês. Gente, isso aqui é informações. Em 2018, foi realizado entre o Instituto de Previdência e a Prefeitura Municipal 4 termos de parcelamento, que totalizou R$12 milhões, que foram parcelados em 200 vezes. Mas, Anderson, 200 vezes é o que a lei permite. Infelizmente para nós, felizmente para o Executivo. É claro que se eu parcelasse 12 milhões em 12 vezes ou 10 vezes,
a prefeitura também não ia ter esse dinheiro para pagar. Então, a lei, naquele momento, permitiu que o município parcelasse em 200 vezes. Não é a lei federal. E o prefeito seguiu a lei federal, parcelou a dívida toda, que foi, inclusive, levantada por um auditor da Receita Federal, mediante uma auditoria que foi feita aqui no município de vocês. Então, em 2018, nós tivemos esse parcelamento de 12 milhões. Em 2019, ainda esse ano, a prefeitura realizou um novo parcelamento de R$ 128 mil, referente ao excesso dos gastos que aconteceu em 2011. Então, lá em 2011, o IPT excedeu nos gastos. O Tribunal de Contas veio e mandou a prefeitura pagar o excesso. A prefeitura não tinha os 128 mil, então ele parcelou em 200 vezes. Por quê? Aquela dívida daquele ano poderia parcelar em 200 vezes. Na verdade, toda e qualquer dívida até março de 2017, o município pode parcelar em 200 vezes. Então, todas as dívidas que estão vindo de lá para cá, o município está usando a lei a favor dele, parcelando em 200 vezes. Para nós, Instituto, eu, Anderson, sempre falo, o parcelamento é o melhor negócio do mundo para o IPT quando pago em dias. Porque os juros, correção, multa, é absurdo. Essa dívida não era 12 milhões, qual era o valor? 7 milhões e uns quebradinhos. Atualizado foi para quanto? 12 milhões. Olha, a prefeitura está pagando 5 milhões de reais de juros, porque atrasou. Eram 5 milhões que poderia ter sido aplicado em outras coisas. Mas a prefeitura não pagou, não é do... Isso aí já vem de vários prefeitos anteriores. O auditor da Receita Federal pegou e não adiantou, teve que pagar. Tá? Então, assim, para o Instituto, maravilha, de 7 foi para 12. E tem esse parcelamento, depois que você parcela essa dívida, as parcelas vincendas, elas têm juros e correção. Então, se ela começou com uma parcela de 10 mil, no mês seguinte ela é 10.100 reais. Na outra, 10.200 reais. Um exemplo, começa dessa forma. É igual financiamento de casa, né? Sempre ou é saque ou é price, né? É assim que funciona o parcelamento, tá? Então, esse ano nós tivemos esse parcelamento e, além dos parcelamentos que foi feito entre o município e o Instituto de Previdência, eu trouxe para vocês aqui, ó, que nesses primeiros 7 meses, entre contribuições servidor e patronal, a prefeitura teria que ter pago R$ 1.117.000. Esse aí é o valor referente às contribuições da parte servidor e patronal de janeiro a julho, né? Eu falei, teria que ter pago porque não pagou. De R$ 1.117.000 foram pagos apenas R$ 228.000. Ficou ainda um débito para o nosso querido e amado prefeito de R$ 888.000. Tá? Nós estivemos no gabinete, como eu falei, repito, justamente para levar isso para o prefeito. O prefeito já tinha ciência que existia um débito, né? Isso está registrado na contabilidade, inclusive nós tiramos esse número de lá. Só para ressaltar, Anderson, acredito que foi em março ou abril que nós tivemos uma palestra lá na Igreja Católica. Nós repassamos aos servidores que a prefeitura estaria ok até janeiro. A prefeitura, no caso, naquela época, teria menos de 60 dias de débito. E para a gente é um pouco surpresa, né, porque a gente não consegue, às vezes, receber a informação exata. Né, Rodrigo? Não sendo culpa sua, sendo culpa de faltar informações para a gente saber como é o balancete, esse tipo de coisa. Então, prefeito, né, o senhor já sabia, isso é uma má notícia, porque o prefeito assumiu agora, como todos sabemos, e já tem essa pequena dívida só no que diz respeito janeiro a julho de 2019. Servidor e patronal, certo? O que mais nós temos aqui, ó? No ano de 2019, gente, ó,
tá acabando, esse é o último, tá? Sei que vocês estão já impacientes com a minha voz, mas tudo bem. Ó, no exercício de 2019, entrou no caixa da Previdência R$1.352.000. Pô, entrou uma grana boa nesse 2019, mas ó, 163 mil é de contribuições do segurado de exercício de 2018, 335 mil contribuição patronal de 2018, 60 mil é do aporte financeiro que a prefeitura passa para o Instituto referente a 2019, mais 60 mil do aporte financeiro do ano passado, mais 39 mil do aporte de 2017, mais 425 mil de parcelamentos que estavam atrasados, a prefeitura pagou, e de juros de parcelamento, ele também pagou R$ 39.706. E mais o 90 mil e o 138, que é da competência de janeiro e até fevereiro, né, desse ano mesmo. Então, desse montante todo, boa parte do que entrou é de débitos do ano passado ou ano retrasado. Não é porque entrou esse ano que é desse ano, não, é porque estava atrasado, certo? Ele ainda encontra-se em débito 35 mil da parte patronal dos servidores que estavam na folha, ou que estão na folha do Instituto recebendo auxílio-doença. Então, além daqueles R$ 888 mil, ele deve 35 mil de 2017 mais 54 mil de 2018. Oh, meu Deus, me perdoe, eu pensei em calcular aqui, mas deu 900 e uns quebradinhos. Eu esqueci de... vamos somar aí. Soma aí, fazendo um favor, Fernanda. 888, 561,81, mais 35, 851,83, mais 54197,91. 978 611,55 centavos. Essa é a dívida que nosso querido e amado prefeito herdou agora na sua gestão. Gente, vamos lá agora, né? Ó, a última folha aqui. Então, a gente trouxe aqui para vocês também, além da dívida, né, para vocês terem ciência, a média, relatório de receita de julho. Então, em média, contribuição dos servidores. Acho que ali faltou, é o que entrou, né, Rodrigo? Rodrigo, ali é o que entrou em julho, né? 974,30, mais 1.331,25, mais parcelamento 69 mil, rendimentos aplicações 99 mil. O total da receita, ainda que não tenha sido pago integralmente o patronal e o servidor, foi de R$ 171 mil. Julho, né, o que entrou. E o que nós gastamos no mês de julho? R$ 97 mil. Esse 97 mil, o que é? Consultoria de investimento, nosso Sérgio está aí, sistema operacional da Bitter, assessoria previdência sou eu, portal da transparência, assessor jurídico, contabilidade, consultoria de contabilidade, as perícias médicas, folha de servidores do IPT. Está aqui um rolzinho de despesas, não é só com folha de pagamento, também tem despesas com aposentados, com pensionistas, com licença maternidade, salário família, doença. Tudo isso totalizou uma despesa de R$ 97 mil. No final, nós tivemos uma diferença positiva ainda que tenha entrado pouco dinheiro, mas tivemos uma diferença positiva de R$ 74 mil. É esse relatório que nós fizemos aí o compromisso, né, Johnny, prefeito, conselho, que a Fernanda está aqui, de todo mês fazer e passar para vocês. Eu acho que é interessante que vocês saibam como é que está a situação do instituto de vocês, porque como eu falei, o IPT não é meu, eu sou da consultoria previdenciária e eu estou aqui passageiro. Vocês vão ficar, né? E é lá que vocês, quando precisarem do benefício de vocês, vão se aposentar. Então, se vocês não cuidarem agora, só Deus sabe como é que vai ficar o futuro. Então, é importante que vocês participem, que vocês cobrem, né? Principalmente, hoje a gente está com déficit no conselho, né? O conselho, infelizmente, desistiu
alguns servidores desistiram de participar do conselho, que seria interessante, você vai aproveitar o ensejo, Fernanda, para poder perguntar para quem quer participar do conselho. Gente, é de vocês. Lembra que eu falei que os fiscalizadores desse instituto é vocês? Então, se vocês não cuidarem do que é de vocês, quem é que vai cuidar? Prefeito é 4 anos. E é servidor efetivo, né? Mas depois sai. E aí, como é que vai ficar? Então é interessante que a gente cuide. Porque se vocês não cuidarem, ninguém vai ter esse cuidado, ninguém vai ter esse zelo por vocês. Tá? O que eu tinha para passar da minha parte era isso. A primeira pauta foi sobre o recadastramento. O prefeito está aqui, pode confirmar. Em breve ele vai editar um decreto regulamentando de que forma que vai acontecer o recadastramento. Depois sobre as aposentadorias, sobre a reforma. E por último, essa pequena demonstração de receita, despesa e da dívida que o município tem hoje com o Instituto de Previdência. Então, da minha parte, era isso. Se tiver... Dona? Não? Dona Eliane, diga lá. Certo. Funciona assim. A senhora é professora, tem 2 concursos, só pode ser professora. De 2000 e... Município. De 98 a 2003, você contribuiu para o regime geral, e de 2003 para cá, para o IPT. Hoje, se a senhora tivesse condições de se aposentar, a senhora teria que primeiro ir no INSS e pegar esse período de 98 a 2003, que somam 5 anos. A averbação, a senhora vai fazer aonde a senhora entender ser melhor. No município, mas o município, Anderson, é 20 horas, o meu salário é menor, não é isso? O estado é melhor, eu quero levar para lá. A certidão do INSS, sem contestar, a senhora pode levar. Agora, a certidão do IPT, o IPT só vai fornecer para você, porque a portaria 154 de 2008 diz que o IPT só pode fornecer a certidão para o servidor ou para ex-servidor. A senhora é ex-funcionária? Então, eu não consigo, não posso emitir a certidão desse tempo de 2003 a 2009 para você levar para o Estado. O que você vai poder fazer é pedir demissão daqui, levar a certidão para lá, esperando lá a senhora se aposentar com um valor de provento melhor. Certo. Não. Se a senhora optar em aposentar aqui por idade, que vai ser de 2003 a 2019, um exemplo, esse tempo vai ser utilizado na sua aposentadoria. Entendeu? Você não pode pedir fracionamento porque você não foi exonerada. Você está pedindo aposentadoria. O mínimo que eu posso ou que eu devo considerar é de 2003 para cá. Porque o de 98 a 2003, eu não posso te obrigar a trazer. Ainda que esse tempo seja daqui, mas eu não posso te obrigar a trazer. Se eu optou em levar para lá. Agora, o tempo daqui eu sou obrigado a considerar, que é de 2003 a 2019. Que daria 16 anos. Aí seria 30, 16 avos, de um modo geral, o valor do provento. A senhora aposentaria aqui proporcional e proporcional no Estado, né? 40 horas. Porque, com certeza, quando a senhora tiver 60 de idade, que é a aposentadoria proporcional, a senhora tem que ter no mínimo 10 anos aqui e 10 anos lá. Então, se você tiver aqui e lá, você vai poder aposentar 2 vezes, porém, no seu caso, é bem provável que 2 proporcional. Eu não sei se é viável. Dez aqui, 10 lá. Lá foi 2009, né? Isso.
aí seria proporcional. Se a senhora levar os 5 daqui, que é de 98 a 2003, lá você vai ter 15, que vai ser proporcional à mesma coisa. Dependendo, a senhora vai ficar mínimo lá e mínimo aqui. Então, compensa. Sim. Verdade. Mas só que para você averbar o tempo daqui lá, você vai ter que pedir exoneração do município de Theobroma. E só vai poder levar, ainda que você tenha tempo de 2003 a 2019, lá o Iperão só vai averbar de 2003 a 2009. Porque a partir daí é concomitante e não pode. Não, aposenta. É o que eu estou falando. Você quer averbar lá, não quer? O tempo de 2003 a 2009. Só que para você averbar esse período, você tem que pedir a exoneração do município para eu poder emitir a certidão para você. Entendeu? Agora, se você não quer levar para lá e quer averbar aqui... Você vai poder usar lá só o tempo de 98 a 2003. Porque de 2003 a 2009 você vai usar aqui. Entendeu? Mais alguma pergunta, gente? Nada? 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 Lá? Hã? Não? Não? Tudo certo? Gente, muito obrigado. Como eu falei para vocês, eu já estou aqui no município de vocês há algum tempo. Algumas pessoas que eu estou vendo aqui é rosto parecido. É claro que se ficar alguma dúvida e quiserem ir lá no Instituto depois conversar pessoalmente, porque ficaram com vergonha, né, do colega, a gente está de portas abertas, tá? É claro que a gente não consegue tirar todas as dúvidas, é confuso, e às vezes a gente analisando caso a caso, é mais fácil inclusive da gente dar uma orientação. Então o que eu tinha para passar para vocês era isso. Eu espero que vocês tenham entendido pelo menos alguma coisa. E depois da reforma, se Deus permitir, eu acredito que Ele vai permitir, todos nós estaremos aqui de novo discutindo, falando sobre as novas regras. Beleza, de Creuza? Não. Desde 98, com a bendita emenda constitucional número 20, não se conta mais tempo de licença-prêmio em dobro para fins de aposentadoria. Isso foi taxado como tempo fictício. Não é permitido mais. Se você não tem, não quer vendê-la, aguarde. Na rescisão, quando você se aposentar daqui 30 anos, porque eu estou vendo que você é nova, você recebe em pecúnio na rescisão. Ou vende aí, aproveita o chefe aí, ó. Canta aí o prefeito, paga, compra minha licença aí e vai para a praia. Gente, era isso. Obrigado, tá? Mais uma vez. Pessoal, não vai embora não, só um minutinho. Pessoal, nós do Conselho, nós viemos com uma proposta para vocês. Nós estamos tendo dificuldades de encontrar pessoas que queiram participar do Conselho devido 3 pessoas terem desistido. Nós queríamos fazer uma votação aqui. Se vocês acham que a gente deveria escolher essas 3 pessoas aqui hoje, ou se vocês acham que nós deveríamos fazer um período de inscrição para interessados. Porque nós precisamos compor o Conselho. E, infelizmente, essas 3 pessoas saíram e o Conselho está em déficit. O regimento permite isso, a gente escolher em assembleia ou reabrir uma nova votação, uma nova eleição, o que a gente acha que vai causar uma morosidade. Aqui, né? O nosso pleito é até 2020 e foi prorrogado mais 2 anos, né, Johnny? Então, nós ficaremos até 2022.
Alguém se interessa? O 13 se interessa. Mais alguém? Nós precisamos de 3 pessoas. Pessoal, a reunião é uma vez no mês, numa sexta-feira, na primeira sexta-feira do mês. Nós agora estamos nos programando para que a reunião comece 9 horas da manhã e a gente se estenda no máximo até as 11, 11h30, para também não tirar o tempo de todo mundo. Mais alguém? Alguém ergue o dedinho aí, gente. Só o 13? Quem? Eliandra? Tem interesse, Eliandra? Falta mais um só, pessoal. A Eliandra, o 13, mais um. Nós precisamos de 3 pessoas. A Ju, Sandro? A Cláudia, a Ju, a Edna, quem mais? Ninguém mais? Vanderlei já é. Ele é vitalício, tadinho. Ele não consegue sair. Já foi tombado. A Andressa, tem interesse, Andressa? Participar do conselho? Eu vi a Érica erguendo a mão, Érica. Érica? Eu vi você erguendo a mão? Então tá bom, fechou. A Érica, o 13 e a Eliandra. Pronto, batido o martelo. Os novos integrantes, a reunião é na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, tá? Senhor prefeito, nós precisamos de uma indicação do executivo também, para fazer parte do conselho. A Darlene era nossa parceira, porém ela não teve possibilidades mais devido a algumas responsabilidades na prefeitura e ela não pôde continuar. Então, nós precisamos de uma indicação do executivo também. Tem que ser efetivo. Verdade. Transferido para outra sexta, tá, gente? Transferido para outra sexta, a reunião, os novos integrantes, 9 horas, no Instituto de Previdência. Então, desde já, declaro encerrada a nossa Assembleia, né? Agora, cada um volta para casa com Deus. E os novos integrantes do Conselho, próxima sexta, né? Na outra sexta, às 9 horas. E é só agradecer a presença do prefeito. A presença de vocês foi fundamental. Muito obrigado e até a próxima.